Você aí tem dificuldades em desenhar aquelas pernocas bacanas para os seus personagens? Opa, eu sou o Gudok e eu vim aqui te ajudar justamente com isso. Eu fiz um guia para você poder aprender a como desenhar pernas de uma maneira bem prática e fácil mesmo. E antes da gente passar lá pro Photoshop pra gente aprender tudo sobre as pernocas, não se esqueça de deixar o seu joinha e de se inscrever no canal para você não perder mais vídeos como este daqui. Muito obrigado e agora sim, bora lá! E para começar, eu quero conversar com vocês sobre a estrutura da nossa perna. A nossa perna, ela é basicamente dois ossos e uma bolinha no meio. Essa bolinha, no caso, é o nosso joelho. Ele serve meio que como um osso de ligamento ali entre a parte de baixo e a parte de cima ali da nossa perna. A parte de cima a gente vai ter um osso que ele é bem maior. Não só em termos de altura, mas ele também é um osso mais largo mesmo. E a gente consegue ver esses ossos maiores não em nós mesmos, né? Porque a gente não vai ficar vendo o osso da gente com frequência, mas sim nas galinhas, né? Quando a gente vai comer um frango, a gente pega ali no osso da coxa do frango. É bem maior de quando a gente pega, por exemplo, uma asinha, que é o equivalente ali da parte de baixo da perna do frango. Então, se a gente lembrar disso, acaba ficando um pouco mais fácil da gente entender o tamanho desse osso quando se trata de nós humanos. A gente precisa de uma estrutura mais forte ali na parte de cima dessa nossa perna, porque ela vai aguentar boa parte do nosso peso, né? E isso não vale só para o osso em si, mas para o músculo também. Quando a gente for desenhar os músculos da nossa perna, é importante da gente saber que na parte de cima a gente tem dois grandes grupos, na verdade tem um terceiro ali, mas que a gente consegue ver na maioria dos casos. São dois grandes grupos ali de músculos, né? E na parte de baixo da perna a gente também vai ter dois grupos, mas que eles são um pouco menores. Eles até mesmo ocupam menos espaço, né? Enquanto no músculo ali da parte de cima da perna ele vai pegar praticamente a perna inteira. Quando se trata ali da parte de baixo, a gente vai ter esse músculo que ele vai ficar reservado mais na parte superior, né? Na nossa batata da perna. E falando de músculos, bora entender melhor como que eles funcionam. Bom, como eu disse para vocês, esse músculo da parte de cima da nossa perna, ele é maior e ele vai cobrir praticamente a parte de cima inteira, né? Não vai ter um espaço onde a gente não vai ter esses dois grupos de músculo acontecendo. E a gente vai conseguir ver pouco dele definido na nossa perna, sabe? Como eu disse para vocês, a gente tem três grupos. Um desses três músculos, que é o músculo que fica ali no meio, a gente praticamente não vai enxergar. A gente só vai ver esses músculos da lateral. E mesmo esses a gente não vai conseguir enxergar com muita nitidez. A gente vai conseguir ver em pessoas que são mais atléticas, mas pessoas que não são tão atléticas assim, a gente vai ver bem pouco, o que é diferente do músculo que fica da parte de baixo da perna. Esse sim é muito importante da gente levar em consideração, porque esse músculo da batata ele vai ficar evidente até mesmo em pessoas que forem super magras. Isso porque eles ficam ali numa posição bem específica, né, que é a parte de cima, né, a batata da nossa perna, e ele não desce até o final ali, né, até o nosso pé, ele fica mais naquela área. Então é sempre importante da gente fazer um volumezinho quando a gente for desenhar essa parte da perna, porque essa vai ficar sempre exposta. E uma das coisas que é muito interessante de ressaltar também é que esse grupo de músculos que fica da parte de baixo da perna, ele é assimétrico. A gente consegue ver muito bem essa assimetria, onde um músculo ele vai ficar um pouco mais acima e o outro músculo ele vai ficar um pouco mais abaixo. Isso vai gerar um ritmo muito interessante de desenhar nas partes de baixo ali da perna. É muito legal da gente desenhar essa assimetria, fica bacana no nosso desenho. E na parte de cima, na hora que a gente for desenhar, é importante da gente lembrar que eles meio que abraçam o nosso joelho. Então uma parte fica de um lado, outra parte fica do outro e o nosso joelho fica ali no meio. E quando eu vou desenhar joelho, eu costumo fazer esse formato que ele é meio que um prisma, sabe? Uma espécie de quadrado ali mesmo que fica na nossa perna. É um pouco estranho de explicar qual que é o formato de um joelho, até porque joelhos têm um formato diferente, né? Dependendo da pessoa. Mas eu desenhei aí pra vocês, pra que vocês entendessem melhor como que eu penso na hora de fazer ali os meus joelhinhos. E do lado eu fiz uma versão mais ultimate de uma perna, né?
eu fiz como se fosse um super bodybuilder para mostrar para vocês as distorções desses músculos. Eu gosto de pegar esses exemplos que são mais extremos, de pessoas que são muito musculosas, porque a gente acaba conseguindo ver melhor desses músculos à tona, né? Em pessoas normais a gente não consegue ver muito desses grupos de músculo, mas nessas pessoas super fortes a gente consegue. E nesse daí eu fiz questão de colocar ali o terceiro grupo de músculos que fica ali na parte de baixo para que vocês conseguissem enxergar esse músculo pelo menos uma vez nesse vídeo aqui. E na parte de baixo também eu quis ressaltar bastante esse formato desses dois músculos, né? E da simetria que eles fazem para que ficasse bem claro mesmo para vocês como que funciona esses dois músculos da parte de baixo ali da batata, né? É claro que vocês normalmente não vão querer fazer um exemplo desse na maioria dos casos, né? Porque é realmente um exemplo super extremo ali, só se vocês estivessem fazendo um cara super fortaço. Normalmente as pernas que a gente for desenhar vão ser mais parecidas com essa da esquerda ali, porque é uma perna um pouco mais normal, e até que é uma perna um pouco atlética, sabe? Se for uma pessoa bem esguia mesmo, bem sem músculos, a gente vai ter um formato bem menos evidente assim, sabe? Vai ser uma perna bem mais reta do que essas daí, porém eu acho muito interessante da gente desenhar esses shapes na perna, ficam bonitos da gente enxergar eles, né? E sabendo desses grupos de músculo, bora ver como que eles ficam em exemplos práticos. De uma forma geral, quando eu vou desenhar as minhas pernas, eu penso muito mais na parte inferior, sabe? Porque eu sinto que é nessa parte de baixo da nossa perna onde a maior das graças acontece, assim. Eu acho muito divertido de desenhar essa parte de baixo, porque a parte de cima ela não tem tanto movimento assim. Você conseguiria fazer essa parte de cima, né, da nossa coxa, com poucos traços e até mesmo sem precisar mostrar muito desses nossos músculos, porque essa é uma parte que a gente não vai ver muito mesmo. Então você consegue desenhar essa parte sem muitas preocupações e até muita destreza. É relativamente bem simples, mas a parte de baixo a gente vai conseguir ver bastante desse nosso movimento acontecendo. E uma coisa que vale ressaltar também, que eu não havia dito com tanta veemência assim, é que essas duas partes da perna, elas são um pouco assimétricas entre si. A parte da coxa, ela vai ficar um pouco mais para frente, enquanto a parte de baixo da perna, onde a gente tem a batata da perna, ela vai arquear um pouco, ela não vai ficar 100% reta, né? Principalmente por causa do músculo, né? Quando a gente tem essa perna de lado, a gente consegue ver um arquinho que ela faz. E isso gera um ritmo legal. Eu vejo muitas pessoas desenhando pernas de lado, por exemplo, como se fossem um S, onde a parte de cima ela vai fazer essa barriguinha para frente e a parte de baixo vai fazer essa barriguinha para trás. Isso dá um ritmo bem legal e é interessante da gente desenhar nos nossos desenhos. E essa simetria não vale só para quando a gente vai desenhar uma perna de perfil, mas quando a gente vai desenhar ela de frente também. Tem alguns artistas que eles gostam de desenhar essa perna arqueada para dentro, meio que a parte da coxa ela é reta para baixo, sabe? Porém essa parte de baixo ela começa a endireitar um pouco para dentro, ela encolhe para dentro. Isso também gera um ritmo interessante. Quando a gente for desenhar as nossas pernas, a gente não precisa fazer com que elas sejam super anatomicamente corretas, porque isso até é um pouco sem graça, né? Se você for parar para pensar, são dois músculos que ficam um em cima do outro ali bem retinhos. Eu acho interessante da gente trazer uns formatos um pouco diferentes, né? Da gente arquear um pouco essa perna para dentro, para fora, para que a gente consiga desenhar um formato mais agradável aos olhos. E principalmente quando vocês forem fazer o perfil, não se esqueça dessa dica, sabe? De fazer esse S, porque isso fica realmente muito legal de se ver. E outra coisa, apesar de eu já ter dito isso, mas é importante de frisar para ficar marcado na cabeça de vocês, é que a parte da coxa ela é maior. Não se esqueçam disso, ela é bem mais grossa, os músculos dela são bem mais enfáticos, então a gente vai conseguir ver uma área muito mais densa em músculos, né? Vai ser uma parte bem mais gordinha do nosso corpo, enquanto a parte de baixo ela não tem tanto músculo assim, tanto que é por isso que é mais fácil da gente quebrar essa parte da perna, né? Porque o nosso osso ele fica bem mais exposto, a gente não tem
tem tantos músculos assim envolvendo a nossa perna. A parte da frente da nossa perna, ali do joelho para baixo, é osso puro, né? Eles não protegem muito bem esse nosso osso, né? Então é uma parte muito frágil, muito mais exposta do que a nossa coxa, que é uma área onde a gente vai precisar ali carregar boa parte do nosso peso, então a gente vai ter que ter mais músculo ali. Então isso daí é algo muito importante da gente ter em mente, porque às vezes a gente acaba fazendo a parte de baixo mais musculosa que a parte de cima, sendo que não é bem assim que as coisas funcionam na vida real, e é importante da gente saber disso para a gente replicar na nossa arte de maneira mais assertiva, né? Mas agora chega da gente falar de pernas e joelhos e bora dar uma olhada para a gente ver como ficou esse nosso estudo de hoje. E bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouco diferente, só de tutorial mesmo, ensinando vocês a como desenhar a perna. E se vocês gostaram deste modelo um pouco diferente, me retribua com o seu joinha e escreve aí nos comentários qual outro tutorial vocês gostariam de ver com mais detalhes aqui no canal. Muito obrigado por você ter chegado até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!